O P20, encontro dos presidentes dos parlamentos das 20 maiores economias do mundo, acontece em 2024 em Brasília. O tema desse evento é Parlamentos por um Mundo Mais Justo e Sustentável. Geopolítica é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com o consultor legislativo Tarcísio Dalmaso. Tarcísio, bem-vindo ao programa Cidadania, obrigado pela sua participação em nosso programa. Eu que agradeço o convite. Então, Tarcísio, o G20 já é um encontro mais conhecido da população de maneira geral, um encontro que tem bastante repercussão na mídia. O P20 ainda é pouco conhecido. Do que se trata exatamente o P20? Quando começou esse encontro paralelo, né, ao G20 e quais os objetivos, o porquê de fazer uma reunião com os presidentes dos parlamentos das 20 maiores economias do mundo? A ideia do P20 ela inicia em 2010, estimulada em boa parte pela União Interparlamentar, a UIP, e a ideia é preencher um certo déficit democrático que existia nos debates, envolver um agente político necessário para dar vazão e concretude às ações e até mesmo deliberações do G20. Ela inicia de uma maneira mais tímida, mas toma essa forma de cúpula, de encontro de cúpula, em 2018. Nós estamos na 10ª edição, a conta pode não fechar, né, 24 menos 10, mas estivemos em alguns anos não houve, inclusive em razão da pandemia. Então, hoje, nós temos um formato de encontro muito similar ao encontro do Poder Executivo, é um encontro de cúpula, é um encontro de presidentes de casas legislativas, muitas vezes vem, se o país é bicameral, né? Até mesmo vem presidente de ambas as casas, né? Mas em geral é um só presidente de casa legislativa. E o objetivo é encontrar igualmente digamos, um ponto de consenso da diplomacia parlamentar nos assuntos espelhados, em boa parte, nos assuntos levantados e priorizados pelo país presidente do G20 naquele ano. No caso, este ano é o Brasil que está sob a presidência, então nós iremos discutir, sobretudo, não necessariamente vinculados, mas sobretudo os temas levantados, né, pela presidência brasileira. O mundo mais justo tem um viés bem próprio, né, desse governo agora, que tem sempre essa bandeira do combate à pobreza, e um mundo mais sustentável, que daí a gente já entra realmente numa agenda política global, né, as mudanças climáticas estão aí, já a emergência climática, e o nosso país tem essa vanguarda, né, o país representa uma vanguarda, tanto em termos de legislação ambiental e também em termos de conservação, né, temos uma grande área do país ainda bem preservada. Mas nós tivemos alguns eventos, né, climáticos este ano, tivemos evento no Rio Grande do Sul, né, que foi um evento adverso, que saiu do controle, mas tivemos também um ano de muitas queimadas no Brasil. E dentro dessas grandes potências que fazem parte do G20 e também do P20, existe, por parte de alguns países, uma certa resistência em assinar acordos climáticos. Essa situação pode, de alguma forma, dificultar o diálogo sobre a sustentabilidade nesse encontro, ou seria o contrário, teria uma força maior em virtude dessas situações? Bom, primeiro é importante esclarecer à população que esse lema do G20, ele é dividido em 3 blocos de debate, que estão, em grande parte, conexos, né? De um lado, é a discussão sobre o tema ambiental e, claro, a mudança climática passa a ser um grande assunto, até porque é um assunto que é um assunto global e, portanto, a solução necessariamente passa por uma solução internacional. O segundo é o combate à pobreza e, sobretudo, à extrema pobreza e à fome. Então,
Possivelmente um plano contra a fome global será igualmente negociado e espero que aprovado na declaração final de ambos os poderes. Sim. E por fim, e aí encaixa um pouco a sua pergunta, perfasa a sua pergunta, é o tema da governança. Ok, temos o debate sobre esses dois assuntos de mérito, de material, mas assim, como o mundo se organiza e é capaz de enfrentar esses problems. Como as Nações Unidas... né? A solução. Como que as Nações Unidas, a cooperação internacional, ou outras organizações, como a Organização Mundial do Comércio, como que isso se arranja, né, sob um modelo que muitos criticam, não só pela sua agilidade, por vezes legitimidade e eficácia, né? Então, esse assunto está junto, né? Claro, toda a declaração final, toda a discussão que envolve de China a Rússia, de Arábia Saudita a Brasil, de União Europeia, enfim, ela... É claro, há que se buscar um denominador comum. Estamos otimistas que o Brasil, por sua liderança diplomática, busque isso. Agora, veja bem, esses problemas climáticos que o Brasil sentiu, a China também sentiu. Agora, recentemente, a Espanha teve um problema de enchentes lá também. Quer mais dizer, de 150 os eventos mortes. extremos eles estão acontecendo. Estados Unidos, isso, furacão. Então, escapa do controle, né? Isso é aquilo que a gente não tem como exatamente lutar contra. A questão das queimadas, aí a gente já pode, né, citar a ação humana como sim, as queimadas, com certeza. Arranha um pouco a imagem. O fator ambiental é a ausência de chuva, mas assim, o início das queimadas praticamente é um início humano, né? Sim. Então, de fato, o tema de queimadas, que outros países que estarão aqui, como o Canadá, Austrália, têm em comum também. Então, eu acredito que os países, de uma maneira ou de outra, estão sofrendo isso. Tanto... A mudança climática também é um misto de ação ambiental com humana, né? Então, é hora de sentar e olhar para o tema. É interessante que esse encontro, ele nasceu em 2010, como você trouxe aqui para a gente, e o G20, que é liderado pelos presidentes dos países, quer dizer, pelo Poder Executivo, ele já é de 1999. Agora, esses dois encontros eles vão acontecendo anualmente, né, com as exceções que você citou também. Agora, eu queria que a gente explicasse um pouco, que você explicasse um pouco essa relação, a importância, porque é um encontro de presidentes que já vem acontecendo há muito tempo para discutir os grandes temas do planeta, né, como as mudanças climáticas, que é uma questão global, e o parlamento. Então, explicar um pouco para as pessoas a importância disso, de você ter as lideranças políticas, as lideranças, né, dos presidentes desses países e os presidentes das casas legislativas. A partir disso, falar um pouco sobre essa relação entre poder legislativo, poder executivo, né, parlamentos e presidências. A relação entre o poder executivo e o poder legislativo é de um relacionamento necessário, né? Se estamos diante de um país democrático, muito mais, né? É claro que nem todos os que aqui virão possuem o mesmo tipo de relacionamento entre poderes. Mas o papel do Poder Legislativo, em relação ao Executivo, né, ele, no mínimo, tem dois grandes pontos, né, que é de legislar e controlar. Então, ele tem a função de elaborar a norma, muitas vezes de iniciativa do Executivo, mas participa, evidentemente, de modo decisivo na elaboração de normas, mas também de controlar o Executivo. A função de controle não é menor do que a de legislar. Deixar as grandes decisões internacionais, né, com o parlamento à parte,
por óbvio, seria um grande erro, um grande equívoco, né? Então, na realidade, o P20 ele vem justamente para preencher esse vácuo, né? Vejam que, paralelo ao G20, há também o movimento da sociedade civil. No Rio de Janeiro haverá a sociedade civil dando a sua opinião, participando, que é um outro pedaço, né, dessa engenharia. O Poder Judiciário também se reuniu pela primeira vez, inclusive, que é o J20, né, essa é uma novidade. E, gradativamente, você vai ir aperfeiçoando essa geometria do poder. Tivemos no Brasil o encontro das mulheres parlamentares, pela primeira vez. Sim, foi em julho, agora em Maceió. E, inclusive, desse encontro, o P20 das mulheres, o primeiro encontro, a primeira reunião de parlamentares mulheres das 20 maiores economias do planeta, saiu dali uma carta chamada Carta de Alagoas. Você que está acompanhando todo esse processo, está participando, inclusive, do planejamento do nosso P20, o que essa carta traz como diretrizes, né, resultantes desse encontro? Bem, como sabemos, a representação política feminina, ela é pequena em relação ao que merecia. O Brasil mesmo tem uma representação muito aquém. O Brasil tem 18% de representação feminina, enquanto a média mundial dos países do G20 é 29%. A gente precisa corrigir isso. Exatamente. Então, já fica o recado para o próprio país sede, né? Sim. Isso é, diria, imperdoável, né? Imperdoável. Nós temos que corrigir isso. E só esse tipo de encontro, né, com a mulher como protagonista dessa ação e desse debate, né, é que nós iremos discutir e buscar soluções para o papel da mulher e das meninas, né, em geral, e da questão de gênero como um todo. E sua relação dentro das várias manifestações de poder, não somente o poder político. A palavra gênero, inclusive, ela é uma palavra não aceita por todos os países que fazem parte. Evidentemente, o Brasil, como país sede, e inclusive sediou o primeiro encontro de mulheres, nós tentaremos levar isso ao máximo, né, para negociar, ou aí temos que encontrar um denominador comum, mas nem todo o país está de acordo com essa palavra. Então, esse é um dos pontos, já que estamos antecipando o debate político, mas nós estamos aqui a colocar, né, esse assunto. A declaração de Maceió, há uma pretensão nossa aqui do P20, eu posso, uma espécie de spoiler, né? Claro. De que, se não conseguimos incluir boa parte do seu texto na declaração final, mas eu espero que sim, que seja incluída, ela ao menos seja um anexo na sua integralidade a essa declaração, o que será realmente um fato inédito e tenho certeza que auxiliará as mulheres de todo o mundo, né, a terem maior representatividade. Exatamente, empoderamento. Sim, isso é interessante que você traz para a gente, porque isso mostra que esses encontros que muitas vezes para uma parte da sociedade, para quem não se informa muito a respeito, podem parecer encontros sem muitos resultados práticos para a nossa vida aqui do dia a dia, né, para a nossa cidadania. E o que você traz é justamente uma informação de que mostra que esses encontros eles tendem a trazer mudanças que vão acabar impactando na vida de todas as pessoas. A gente pode ter, por exemplo, esse aumento da representatividade, partindo inclusive de lideranças mundiais, de parlamentos e de presidentes também. Agora, um fato interessante sobre isso, que nós estávamos conversando um pouco antes, que essa edição do P20, pela primeira vez, ela acontece antes do G20. Né? Nós estamos gravando a entrevista no dia 1º de novembro. O P20 acontece nos dias 6 e 7 6, 7 e 8 de novembro. E o G20 vai acontecer praticamente um mês depois, né?
20 dias, poucos dias depois, ainda de novembro, né? Mas enfim, essa mudança de ordem tem um significado político? A carta que deve sair do P20 vai subsidiar esse encontro do P20? Tende a influenciar o encontro? Então, essa é uma grande novidade, o P20 ser feito, e desafiadora novidade, o P20 ser anterior ao G20, porque, como se sabe, o G20 foi criado por governos, não é uma iniciativa na origem parlamentar, o parlamento chega uma década depois e, aos poucos, busca o seu espaço e, enquanto de cúpula, é mais recente ainda, vem desde 2018. E, em geral, nos anos anteriores, o ano passado foi na Índia, por exemplo, ele, na realidade, como era posterior ao encontro do G20, ele se debruçava na declaração dos poderes executivos e vislumbrava como, diante daquela declaração e aquelas prioridades dos governos, se poderia implementar as medidas, né? Ele não pautava, né, a discussão política. Diferentemente, neste ano, nós não só, evidentemente, estamos atentos ao que o G20 discutirá, porque, do contrário, seria cair muito no vazio, né? Nós, sim, anteciparemos os posicionamentos sobre aqueles 3 tópicos que foram aqui mencionados, a pobreza, o combate à fome, a questão ambiental e a governança. Evidentemente, nosso posicionamento é anterior e, portanto, condicionará, de certa maneira, o que será debatido, como também levantando novas perspectivas, como é a questão da mulher na política, também o tema da influência digital, fazendo um diálogo, que eu não sei se os executivos irão fazer, mas com o que aconteceu na Índia no ano passado, né? Vamos colocar e debater a inteligência artificial, proteção de dados, etc., mesmo não indo um pouco além, né, do que é a pauta do executivo. Então, o parlamento antecedendo é uma grande novidade e um desafio, porque é uma tarefa menos cômoda, eu diria, do que dos anos anteriores. Mas estamos preparados para isso e estamos levando uma excelente negociação e tenho certeza que encontraremos um consenso de uma bela declaração ao final. Você tem participado de todos os preparativos desse evento, a gente estava conversando um pouco sobre essa sua participação, sobre todo esse trabalho, é um trabalho que envolve, sim, muita dedicação, relações, sim, com vários países, e a preparação para esse evento já começa a trazer um pouco do que vai ser essa carta, que vai ser elaborada ao final do encontro, né? A gente está falando aqui de um dos resultados esperados desse encontro do P20, e essa carta ela deve ser justamente deve representar essas diretrizes, né, construídas por um consenso entre todas essas economias. Queria que você falasse um pouco sobre esse processo de conversa, de diálogo com outros países do mundo e, em linhas gerais, o que já se tem como diretrizes para a carta que será discutida ao final da reunião pelos presidentes dos parlamentos desses países que serão aqui representados. A carta ela está sendo debatida semanalmente. Como se sabe, é claro que a reunião, dia 6, 7 e 8, ela seguramente servirá para, digamos, afinar, né, as palavras e o texto, sobretudo os assuntos mais polêmicos, mas o grosso dessa carta já está minutado e sendo debatido diariamente, semanalmente. Posso lhe assegurar, grandes avanços nos 5 temas, né, que estamos aqui a levantar: o tema da pobreza, o tema ambiental, o tema da governança, a inclusão do debate da mulher e a questão digital. Tenho certeza que esses 5 temas estarão presentes na declaração. Em que forma, como,
qual tema entrará ou não entrará, enfim, se o OMC entrará, se o Conselho de Segurança entrará, isso ainda está em debate. Mas o que se nota é que os países como um todo, eles enviaram as suas observações. Os grandes protagonistas, né, do G20 enviaram as proposições ao texto. Estão debatendo com uma boa vontade incrível. Há realmente uma boa vontade em buscarmos o denominador comum, do ponto de vista de civilidade, de encontro dos melhores termos. Então, temos a convicção de que essa declaração sairá com esses 5 temas, sem excluir nenhum. E aí, agora é o momento de afinar o discurso, e como será posta cada palavra. Estamos no mundo diplomático. A discussão do parlamento é um pouco distinta da do executivo, porque o executivo, se está lá negociando, como o governo brasileiro, o governo russo, o governo chinês, eles têm uma posição muito clara, né? É um bloco só. É um bloco só. Sim. O parlamento, nós temos que ter o cuidado, porque aqui nós refletimos todas as forças políticas. Então, há digamos, uma tonalidade diferente quando nós vamos negociar essa carta. Nós temos que pensar no conjunto dos parlamentares brasileiros também, Sim. que tem lá suas posições. Você tem governo, situação, ambientalistas, ruralistas. Cada país que está negociando também está. Então, é uma declaração diferente. É importante você trazer esse ponto aqui para a gente, porque às vezes a pessoa que está acompanhando, que acompanha o trabalho do Senado, do Congresso Nacional, não entende muito essa diferença. Isso é bem importante deixar claro aqui. Você está trazendo um ponto importante sobre essa diferença de tonalidade, porque é uma representatividade mais plural. Exatamente. Então, nós estamos muito atentos a isso. Então, nós temos que moderar o nosso discurso também, as nossas proposições. Mas é um belo exercício, na realidade, dentro da razoabilidade política e sem, digamos, avançar pendendo para um lado ou para o outro, né, o que o legislativo pode acordar e avançar na diplomacia parlamentar. Vejo que é um exercício de diplomacia parlamentar que muitas vezes o papel da diplomacia parlamentar é pouco compreendido. Muitos pensam que a diplomacia parlamentar são grupos de amizade, né, que ficam se encontrando por mera cortesia. Mas não, a diplomacia parlamentar, ela, por exemplo, ela é muito profícua na troca de experiências do trato, de como se trata grandes temas. Sim. Então, o direito comparado, né? Para você... O papel de negociação. O papel de negociação e de cooperação parlamentar, né? De cooperação entre os parlamentos para avanços. Não só, por vezes, essa cooperação é óbvia, até institucionalizada, como é o Mercosul, por exemplo, né? Sim. E esse Mercosul que negocia com a Europa, que negocia com a Ásia. Para além disso, né, como se recebe, por exemplo, as opiniões da sociedade civil, como que você trata de assuntos que necessariamente passam por 2 países, por exemplo, migração, o crime transnacional, e a questão de finanças, sistema financeiro internacional, como isso é tratado, e grandes desafios que são globais, como é tratado e como a diplomacia parlamentar pode utilizar isso, e cada um fazendo o seu papel, buscando um denominador comum, avançar o tema de bom grado. Essa diplomacia parlamentar é exercida pelos próprios parlamentares que assumem esse papel, ou são diplomatas que são designados para isso? Pelos parlamentares. Pelos próprios parlamentares. É o protagonismo dos parlamentos, né? A UIP, inclusive, que é a Organização Interparlamentar, a função dela é estimular justamente essa diplomacia parlamentar. O protagonismo é de parlamentares, não apesar do nome diplomacia, né? Sim. Pelos parlamentos. É um bom momento para a busca de financiamentos, por exemplo, como a gente teve tragédias climáticas no Rio Grande do Sul.
sabemos, né, dos custos que isso traz para a reconstrução desses lugares. É um bom momento para obter recursos para a conservação da floresta, esses grandes temas ambientais? Essa é uma outra discussão interessante. Na realidade, a criação de fundos, né? A discussão entre os blocos políticos em busca de fundos e a destinação desses fundos para soluções globais, ela retira até o egoísmo, de certa maneira. É claro que nós podemos discutir a política internacional, sabemos que na política internacional, muitas vezes, há outros interesses, né, por detrás, interesses geopolíticos, preferências ideológicas ou de outra índole, mas também não podemos reduzir o mundo somente às más intenções. Sim, né? claro. Então, há, de fato, uma agenda positiva, e os parlamentos podem ser um ponto a fim de catalisar, né, o uso de recursos para solucionar esses problemas que são globais. O tema da enchente, e veja, não só recursos, mas também de conhecimento, de transferência de tecnologia. Troca de experiências. É Exatamente. Um momento bem importante para encontrar soluções para esses grandes desafios. Bom, Tarcísio Dalmaso, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença no Cidadania. Obrigado por explicar de uma forma tão clara sobre a importância do P20, o que é esse evento, a importância do parlamento dentro desse papel de consento e concertação internacional. Muito obrigado. Eu que agradeço, e agradeço não só em nome próprio, mas da consultoria legislativa como um todo. E obrigado também a você que acompanha toda a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia.